Olá, vamos nos conectar novamente. É com você que eu desejo falar. E nesse vídeo, que pretendo fazer um vídeo um pouco mais longo, vamos abordar a questão das dificuldades que nós temos para nos desfazermos das conexões antigas, daquelas conexões que não fazem mais sentido para nós, daquelas conexões que de alguma forma ainda nos prejudicam e daquelas conexões que não permitem com que nós façamos a conexão com o novo. O que são essas conexões? As conexões são relações muito sutis que nos linkam, que nos relacionam, que nos vinculam a situações, a crenças, a atitudes, a ligações muito sutis, às vezes, que nós temos com o que nos cerca. Essas conexões que nós precisamos, em primeiro lugar, identificar as conexões que não nos servem mais, para estabelecer novas conexões, para que venhamos a substituir essas conexões. São conexões que vão nos permitir vivermos em um outro patamar, experienciarmos outras situações. Mas o objetivo deste vídeo aqui não é falarmos somente das novas conexões, e sim da dificuldade de desapego, da dificuldade de desvinculação das conexões antigas que nós trazemos em nós, das ideias pré-concebidas, das atitudes comportamentais que nós já incorporamos na nossa vida, das atitudes mentais, da forma de pensar, da forma de agir, que vão nos vinculando a situações que não nos dizem mais respeito. Não estamos fazendo juízo de valor se estas situações antes eram situações que pudessem ser adjetivadas como ruins. Nós estamos falando daquelas conexões que não são mais necessárias para nós. É como se nós precisássemos nos despojar de alguns elos que nos amarram a conceitos que já não dizem mais sentido para nós, a ideias que nós trazemos conosco e que gradativamente, ao longo da nossa existência, mesmo que nós venhamos transformando a nossa forma de ser, nós passamos da infância para a adolescência, da fase de adolescência para a fase adulta e da fase adulta para a fase de maturidade, de envelhecimento. São as fases naturais, biológicas, pelas quais nós passamos. Às vezes nós nos mantemos por muitas dessas fases com as mesmas crenças, com as mesmas conexões, com os mesmos hábitos. Você percebe quais são as conexões e os hábitos que você tem e que não fazem mais sentido na sua existência? Você percebe quais são as atitudes, quais são os links que você estabelece e você se relaciona através dessas conexões, através dessas crenças, através de algo que você incorporou ao longo da sua existência e que de alguma forma faz com que você se vincule e se conecte a isto. As nossas características, o nosso modo de pensar, a nossa percepção dessas conexões e da utilidade ou não dessas conexões faz com que a gente vá se apercebendo de que nós estamos necessitando também transformá-las. É um processo bastante complexo de perceber, de descartar essas conexões, de mudar a nossa forma de pensar,
de mudar a nossa forma de nos relacionarmos com certos tipos de assuntos ou de nos relacionarmos de uma ou de outra forma com as pessoas, com a natureza, com os animais. Nós vamos gradativamente percebendo que algumas dessas conexões nós trazemos junto conosco da infância e, sem percebermos, ainda assim vamos tendo com estas conexões um uso desnecessário. Por quê? Porque nós já passamos por esta fase da infância onde tivemos essa conexão. Essa conexão pode ser um simples trauma da nossa infância, uma simples repressão do momento da nossa infância, uma simples percepção de que a vida é muito difícil que nós trazemos da nossa infância. E será que a nossa vida hoje precisa ser encarada dessa mesma forma? Será que esses valores que de alguma forma nós incorporamos por crença familiar, por hereditariedade ancestral, será que essas conexões não precisam ser percebidas? Será que nós não precisamos encontrar em nós estas conexões e verificar se essas conexões ainda devem pertencer a nós? Será que os hábitos que nós trazemos conosco, por escolha nossa, por adesão nossa, por sintonia nossa, que em algum determinado momento da nossa vida fez sentido e nós incorporamos a nós como um significado permanente, não precisam ser descartados? É por isto que nós vamos falar também das dificuldades de nós nos desconectarmos destas situações. É por isso que é difícil. É difícil porque a transição entre as conexões desnecessárias e as novas conexões que vamos buscando estabelecer, elas não se dão de uma hora para outra e também não se dão sem nossa consciência de que nós devemos agir, pensar e nos conectarmos de uma outra forma com as mesmas situações que se apresentarão repetidamente nas nossas vidas. Penso eu de que realmente haja dificuldade de todos nós em querermos conectar com o novo, nos despindo das convicções, das crenças, daquilo com o que nós nos ligamos por muito tempo. É importante, no meu entendimento, para que venhamos estabelecer novas conexões, para que o novo chegue em nós, para que as novas oportunidades estejam conosco, que nós venhamos a refletir sobre as nossas conexões de até então, sem culpas, sem ressentimentos, sem sentimento de que erramos, simplesmente a decisão de nos descartarmos essas conexões, ela passa pelo momento em que nós sentimos que elas não são mais necessárias e, mais do que isto, no momento em que nós percebemos de que elas de alguma forma nos atrapalham. O dia a dia é recheado de oportunidades para nos conectarmos com o novo, para observarmos o novo. No dia de hoje, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui dentro do carro e para formatar essas ideias, para trazer essas ideias para a nossa reflexão, houve uma série de obstáculos,
uma série de imprevistos, uma série de fugas do roteiro, até pela minha atividade profissional, até pelas mudanças de programação que foram necessárias e que aconteceram espontaneamente no dia de hoje. Até por isso eu pude perceber que eu carrego ainda comigo muitas conexões, muitas ligações, muitos compromissos que são compromissos e vínculos que talvez não sejam mais necessários. É difícil dizer não, é difícil dar limite aos outros, às vezes é difícil dar limite a nós mesmos em relação às nossas conexões. Nós vivemos, penso eu, num constante processo de transformação, que ele passa do inconsciente para o consciente gradativamente e, mesmo sem nós termos a plena consciência de tudo que nos acontece, precisamos trabalhar estas conexões. Precisamos aproveitar essas oportunidades e irmos sintonizando com algo diferente nas nossas vidas. Porque senão nós estaremos à mercê do acaso, à mercê inclusive da nossa procrastinação de mudanças que pertencem a nós realizarmos. Se por um lado nós não podemos fazer tudo, se nem tudo está na nossa governabilidade, penso eu de que alguma coisa está. De que o essencial, de alguma forma, vai se formatando e se mostrando pelo somatório de coisas que nós não podemos mudar agora, com outras tantas coisas que nós podemos sim mudar. Cabe a nós buscarmos entender essas conexões desnecessárias, compreendê-las, percebê-las, identificá-las, verificar como estamos dirigindo as nossas atenções, a que estamos dando mais valor, aonde estamos usando a nossa energia do dia a dia, que tipo de assunto tem nos atraído, que tipo de assunto nós pensamos que possa ser mais útil para a nossa existência neste momento, que tipo de leitura realizamos, que tipo de sintonias nós vamos estabelecendo nas nossas relações cotidianas, com a família, com o ambiente profissional, com o ambiente dos amigos, com os animais que nos cercam, com a natureza na qual estamos inseridos. Será que nós estamos percebendo essas oportunidades de descarte das conexões desnecessárias e também as oportunidades de contato e de conexões com o novo? Este é o nosso questionamento. Essa é a nossa situação de hoje. Penso que podemos até parar por aqui. Daqui um pouco estou chegando em casa. Vamos ver como é que ficou este vídeo aqui gravado dentro do carro. Boas conexões para todos nós, boas reflexões para todas as pessoas que de alguma forma sintonizarem-se conosco através desse canal. Até mais. Obrigado.